Nesse vídeo eu vou falar 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês, tendo em vista todo esse caos que está no mercado dos fundos imobiliários, né? Mas se olhar bem, tem bons ativos pagando bem, que é esses que eu vou mostrar, beleza? Além disso, aqui eu vou falar como essa taxa Selic está afetando o mercado imobiliário. E no final do vídeo, né, após falar esses ativos, eu vou mostrar uma planilha comparando os indicadores de cada um. E macho, esse vídeo tá bom demais, cara. Então, para você não perder nada, fica comigo até o final, beleza? Bora nessa! Para você que não me conhece, o meu nome é Pedro Cavalacci. Eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal onde eu falo sobre investimentos, tá? Então, se você gostou do tema desse vídeo, eu já peço aqui para você deixar o like aqui embaixo, porque isso sempre me motiva a estar trazendo mais conteúdo aqui pro canal, beleza? Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Atualmente, a gente sabe que a taxa Selic ela tá alta, tá na casa dos 13,25, né? Então, isso é um ponto bem positivo para os fundos imobiliários. Eles vêm levando lapada atrás de lapada ali. É o seguinte, se a gente comparar o índice IFIX, que é o índice do preço médio dos fundos imobiliários, comparar ele com a taxa Selic, aqui a gente vê que eles dois têm uma correlação negativa, ou seja, se um tende a subir, o outro tende a cair. E aqui, alguns dos pontos que essa Selic alta vai impactar no mercado imobiliário é o seguinte: a taxa Selic alta ela vai esfriar a economia. Porque é o seguinte, ó, a taxa Selic ela é uma ferramenta utilizada para controlar a inflação. A inflação. A inflação. Eu tinha falado de inflação, não foi? Enfim, a taxa Selic ela é uma taxa para controlar a inflação. Então, a inflação está subindo, o preço das coisas vem subindo também. Então, eles elevam a taxa Selic para dar uma controlada, né? Mas a gente sabe que a taxa Selic ela é a taxa base de juros da nossa economia. Ou seja, várias outras taxas do mercado, como por exemplo, taxa de cartão de crédito, taxa de empréstimo, todas elas são baseadas nessa taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, a taxa desses outros campos, né, tende a subir também. Se a taxa Selic cai, essas outras taxas tendem a diminuir também, tá? Mas aqui vai entrar um ponto. Com essa taxa Selic alta, os juros para empréstimo, por exemplo, uma pessoa vai pegar um empréstimo para construir um imóvel, ou seja, para dar entrada em um imóvel. Então, as taxas para isso tá muito alta e não é todo mundo que vai topar isso logo de primeira, entendeu? Outro ponto é que reajustar o aluguel já é um pouco mais difícil, tá? Então, veja que a Selic alta, ela implica negativamente no mercado imobiliário. E o segundo ponto é que a renda fixa, ela fica mais atrativa. Então, muitas pessoas que têm seus ativos na bolsa, seja ação, fundo imobiliário, elas vão vender os ativos e vão migrar para renda fixa. Então, muitas pessoas vendendo, o preço tende a dar uma caída, tá? Mas agora, esse próximo ponto é um dos mais importantes. Eu vi muita pessoa tendo essa dúvida, tá? Então, se liga só para você entender bem direitinho. Uma taxa Selic alta tem um impacto no patrimônio do fundo imobiliário. Preste atenção. Quando o juros está alto, né, a taxa Selic está alta, o investidor vai olhar para o Brasil e vai pensar: eita, investir aqui está um pouco arriscado, a inflação está alta, o juros está alto, então é um pouco arriscado. E aí o Tesouro Direto, que é o programa do governo que usa para captar investimentos, eles fazem o quê? Eles oferecem um título misto. Esse título misto eu já vou apresentar aqui, tá? É o título lá. IPCA mais uma taxa variante. Essa taxa variante é chamada de taxa juros futuro. É o seguinte, deixa eu explicar aqui. A gente vê aqui que o Tesouro Direto está oferecendo um título IPCA+, que só vai se vencer em 2029. E aí ele está oferecendo uma taxa de IPCA, que é a inflação do Brasil, mais 7,55%. Ou seja, essa taxa de 7,55 é os juros futuro. E acontece o seguinte, basicamente é um efeito gangorra, tá? É o seguinte, ó. De um lado, temos o preço do título e do outro lado, a gente tem essa taxa de juros futuro, tá? Então, se essa taxa de juros futuro tende a subir, o preço do título tende a se desvalorizar. E já quando a taxa de juros futuro, eita, quase não sai, me embananei, vamos continuar. Quando essa taxa de juros futuro tende a cair, o preço do título tende a se valorizar. Entendeu? Então é basicamente quando acontece isso. E essa taxa de juros futuro, ela varia todo dia, tá? Então por isso ocorre essa oscilação. Quanto mais arriscado a economia do país, essas coisas, mais essa taxa vai subir. E quanto mais direitinho, mais estiver acertando as contas, não gastando muito, tendo uma segurança jurídica, uma segurança econômica, essa taxa de juros futuro
tende a cair, entendeu? Então é basicamente que funciona. Isso é chamado marcação a mercado, tá? Preço, juros, subiu, valoriza o título, desceu, valoriza o título, tá? Basicamente isso. Já nos fundos imobiliários é a mesma coisa. O fundo imobiliário ele vai investir em uma empresa do mercado imobiliário comprando um CRI. E esse CRI vai ser atrelado a essa taxa, que é o IPCA mais a uma taxa. E acontece a mesma coisa. Quando a taxa de juros futuros sobe, o título se desvaloriza. E quando ele se desvaloriza, o patrimônio do fundo imobiliário é afetado negativamente, entendeu? Já quando a taxa de juros futuro cai, o título se valoriza e afeta positivamente o patrimônio do fundo imobiliário, beleza? Olha o seguinte, se você não entendeu, volta esse vídeo uns segundinhos atrás aí para você entender. Eu vejo muita gente com essa dúvida e essa dúvida eu acabei de explicar, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Agora, sem mais delongas, bora continuar. E aqui, meu patrão, rapaz, a cereja do bolo, o que faltava para esculhambar essa lambança dos fundos imobiliários é o seguinte... Em janeiro desse ano, o presidente ele vetou a isenção dos fundos imobiliários. Mas acontece o seguinte, muitas pessoas acham que essa isenção foi em relação aos dividendos do fundo imobiliário. Porque, para quem não sabe, os dividendos que ele paga todo mês ali é isento de imposto de renda, tá? Então, muita gente acreditou que essa isenção era nos fundos, nos dividendos. E as pessoas, não, então agora os dividendos vão ser tributados? Vou vender. E acabaram vendendo. Mas a verdade é que essa isenção é em relação ao fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário ele faz negociações no mercado que às vezes eles são isentos. Eles não precisam pagar o imposto, entendeu? Aí essa vetação, não sei nem se existe essa palavra, vetação existe, enfim, essa parte que ele vetou é taxar um pouco essas negociações do fundo, tá? Claro, vai impactar o fundo como um todo, mas em relação ao fundo, não em relação aos dividendos pagos. Os dividendos continuam isentos, beleza? Essa aqui também muita gente tem dúvida, então eu trouxe para esclarecer mais, para clarear a mente de vocês, beleza? Agora vamos lá para os fundos imobiliários, né? No meio como eu falei, no meio dessa lambança tem muito ativo bom pagando bem, né? Então eu selecionei 3 dos melhores do mercado. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, tá? É apenas um estudo que eu fiz e trouxe para você. E o primeiro dos fundos imobiliários pagando 1% ao mês é o PLCR11. Aqui na imagem a gente vê que ele fechou um preço de R$ 68,97. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 13,73% e teve uma desvalorização de 14,85%. E aqui a gente vê o valor patrimonial por cota, que a cota deveria valer R$ 89,84. Isso em relação ao patrimônio, mas a gente viu que está valendo 87. Então, se fosse comprar hoje, estaria comprando com desconto. E aqui o P sobre VP diz isso, né? Seria um desconto aí de 33%. Um ponto aqui é essa liquidez média diária, é apenas de 206 mil, né? Um fundo imobiliário, para ter uma boa liquidez, ele tem que ter em torno aí de 1 milhão, aqui só tem 206. Então é um ponto a se pensar, mas isso não significa que o fundo imobiliário é ruim, beleza? Bora continuar. A gente vê que o próximo dividendo que ele vai pagar é de 85 centavos, que em relação ao preço base da cota é um rendimento de 1,18%. E nesse histórico aqui, a gente pega nos últimos 6 meses que ele pagou, a gente vê que dos 6, em 3 ele pagou acima de 1%. Os outros ele ficou na casa dos 0,9%, que também é uma coisa muito bom, tá? Isso lembrando, é isento de imposto de renda. E aqui é a divisão do portfólio do fundo. A gente vê que 55% está atrelado ao IPCA mais uma taxa média de 5,95. Lembrando aqui a marcação a mercado, tá? Taxa de juros subiu, o título se desvaloriza. Taxa desceu, o título valoriza, beleza? Não se esquece disso. A gente vê também que ele tem investimentos atrelados ao CDI e a taxa Selic. E aqui é o setor de atuação, ele tem build to suite, corporativo, residencial, shopping, entre outros. E o segundo fundo imobiliário é um de base 10, ou seja, custa por volta de R$10, mas a gente vai ver que não é bem isso, se liga só. Ele é o KNSC11, que sua cotação está na casa dos R$ 8,11. Nos últimos 12 meses, ele pagou um total de 12,95%, isso em relação ao preço da cota,
e teve uma desvalorização de 3,68. E aqui no valor patrimonial por cota a gente vê que ele deveria valer 8,67, mas está 8,11, né? Então a gente vê que ele tem um desconto de 6% aqui no P sobre VP, beleza? A liquidez diária dele é em média de 5,5 milhões, então isso é um ponto bem interessante. Como eu falei, acima de 1 milhão é bom, né? Imagina 5 milhões. Então ele é muito líquido, você tem muitas negociações ao longo do dia, tá certo? O último dividendo que ele pagou foi de 10 centavos, que em relação ao preço base foi de 1,23%. E já nos últimos 6 meses, se a gente for ver, dos últimos 6 ele pagou 4 meses acima de 1%. E os outros 2 foi na casa dos 0,9394. E aqui é o patrimônio dele. A gente vê que 40,9% está atrelado ao CDI, 55% ao IPCA e 4,1% atrelado à taxa Selic. E aqui os setores de atuação, residencial, escritório, logístico, shopping, entre outros. E antes de falar aqui o terceiro fundo imobiliário, eu quero te lembrar de você deixar o like nesse vídeo, tá? Porque isso ajuda meu trabalho no YouTube e me motiva a sempre estar trazendo conteúdo gratuito aqui pro canal, beleza? Agora, sem mais delongas, o terceiro fundo imobiliário é o CVBI 11, que fechou na casa dos 75 e 78, nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 15,02% e teve uma desvalorização de 12,03%. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, a gente vê que deveria valer R$ 90,64, mas a gente vê que está nos 75, então tem um desconto de 16%, né? O P sobre VP aqui está dizendo isso, ó. A liquidez média diária dele é bem interessante, que é mais de 1 milhão, ó, 1,5 milhão, então isso é muito bom. O último dividendo que ele pagou foi de R$ 1,05, isso em relação à cota base foi um rendimento de 1,27%. E olhando os últimos 6 meses que ele pagou de dividendos, a gente vê que 4 dele foi acima de 1% e os outros 2 foi 0,93 e 0,97. Isso é muito bom, cara. E olhando aqui o portfólio dele, a gente vê que 92% é atrelado ao IPCA e 8% é atrelado ao CDI. E aqui a gente vê o segmento de atuação dele. São vários. Se você quiser pausar o vídeo para olhar direito, fique à vontade. E agora a planilha comparando os indicadores dos fundos imobiliários. A gente vê o seguinte, aqui em cima são os fundos imobiliários e aqui do lado são os indicadores. E esse em verde significa que é o melhor do fundo. O dividendo melhor foi o que se pagou 15%, o P sobre VP, o que tem o maior desconto, é o do PLCR 0,77%. O que tem um caixa menor, isso aqui é bem interessante. As pessoas devem pensar, oxe Pedro, mas caixa não é bom não? Se tem um caixa maior, deveria ser bom. Mas é o seguinte, meu compadre, quando ele tem muito dinheiro em caixa, significa que esse dinheiro não está investido, né? Ele tem que estar investido para ter um rendimento bom. Mas aí também vai depender do gestor. O que é que o gestor está pensando? Se ele não está vendo a oportunidade boa e por isso que ele está guardando em caixa. Então é interessante você ver o relatório gerencial que os fundos imobiliários soltam todo mês. Que aí você vai se atualizando e entendendo o porquê de tudo isso em caixa, beleza? Em relação à liquidez, a gente vê o que é o KNSC11 e a valorização, infelizmente todos tiveram uma valorização negativa e a gente vê aquele que foi menos pior. Eu não sei nem se essa palavra existe, menos pior existe? Se não existiu, enfim, aquele que é menos pior, né? Então você deve estar pensando, ei Pedro, macho, então esse aí que só teve um verde, significa que ele é ruim, né? Porque só tem um, macho. Ei, macho, não, peraí, é o seguinte, ó. Isso daqui é apenas uma comparação dos indicadores de valores, tá? Isso aqui não tem nada a ver se é bom ou ruim. O que vai dizer se é bom ou ruim é você dar uma olhada no relatório gerencial, você dar uma estudada melhor no fundo imobiliário, porque assim você vai ver se aquilo serve para você ou não, beleza? Não tem essa de melhor fundo imobiliário para todo mundo, não tem essa. Vai ser aquele que é melhor para você. Tem investidor que aceita comprar fundo imobiliário que é mais arriscado, tem outros que já gostam de uma segurança, entendeu? Então isso aqui vai de cada investidor. E qualquer coisa, se você tem alguma sugestão de tema que você quer ver aqui no canal, me fala nos comentários, tá bom? O vídeo foi esse, se você tiver gostado, deixa o like para dar aquela ajuda, valeu, é nóis e até o próximo vídeo.